Não temos pessoas de Ah, fora. começou. Vamos lá. Ah, começou. Bom, Boa tarde. boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma entrevista dentro do Psicodrama Público Online de São Paulo. O nosso tema de hoje foi Atrás daquela Porta. A direção foi da Valéria Barcelos e nós tivemos um público hoje com 15 pessoas dentro da nossa sala. Tá? Bom, Valéria Barcelos começou o trabalho perguntando o que o título tinha despertado em cada um que tinha visto o nosso convite para o trabalho. Né? E aí começaram várias manifestações. Uma dizendo que lembrava Sérgio Malandro, aquele programa de televisão que a pessoa tinha que bater numa porta e o que ela ia encontrar de outro lado, um carinho, uma coisa boa, uma gratificação, ou então um bolo, um monstro, uma coisa assustadora. Né? E aí veio uma outra pessoa dizendo que também esses momentos de se debater diante de uma porta é se deparar diante de escolhas, né? que também nos trazem esperanças e que também trazem medo, porque a gente nunca sabe o que tem do outro lado da porta. Né? Aí a diretora pediu e falou dos vários tipos de porta que existiam. Né? Aí surgiu porta do cofre, porta do banco, porta dos infernos e vários tipos de possibilidades do conceito de porta, quer dizer, ampliando também esse conceito de porta. Né? E aí vinha a porta como uma passagem que a gente podia nos levar para um mundo leve, uma paisagem maravilhosa, uma imagem maravilhosa, um sonho maravilhoso, ou, pelo contrário, uma ameaça. Né? Mas a porta também poderia ser vista como um momento de comunicação entre amigos, né? Quando um amigo apresenta o outro, indica e vê a rede se estabelecendo, né? Quer dizer, a possibilidade dessa iniciativa, essa boa vontade de a gente abrir portas para o mundo, mas para os outros também. Né? Ou seja, a porta dando possibilidade da gente chegar num outro mundo, num outro lugar. Né? Aí a diretora, nesse processo de aquecimento, foi pedindo para as pessoas fecharem os olhos e abrirem os olhos. E o que elas encontrariam? Aí as cenas começaram a aparecer. Né? Então vieram cenas de um senhor que foi pedir uma aposentadoria num guichê do INSS e teve a aposentadoria rejeitada pela desconfiança dos fiscais de que ele tivesse fazendo algum golpe, alguma camuflagem, e não deram para ele essa certidão. Né? Outra cena que veio foi de uma moça trancada no banheiro que não abria a porta para que os outros quisessem entrar com as suas necessidades de entrar no banheiro. E aí uma porta que não se abria, por maior que fosse a insistência e a razão das pessoas que estavam do lado e a resistência das pessoas que estavam dentro do banheiro em abrir essa porta por várias razões, né? Que iam desde que elas estavam se embelezando, desde que elas estavam lutando pelo tempo delas, desde que elas estavam lutando pelos hábitos dela, seja esses hábitos legais ou ilegais. Né? Ou seja, ninguém tinha o direito de pegar e interferir quem estava dentro do banheiro, mais ou menos assim. Né? Aí essas cenas foram se desenvolvendo também. O medo de abrir uma porta, o medo de quem fica de dentro de uma porta de abrir. E aí veio a cena de para quem a gente abre a porta de uma casa da gente? Para quem que a gente abre? Né? Aí, num primeiro momento, veio a necessidade de abrir para um fiscal do IBGE
e a pessoa levantando uma desconfiança em relação a quem era esse fiscal, se era verdade, se não era, e a resistência dela de abrir a porta de casa. E nessa sequência de bater na porta das casas, apareceu um mendigo que se apresentou como mendigo e pediu um prato de comida. E a moça gentilmente disse que era vegetariana, só podia dar verdura para ele, mas ele aceitou, mesmo necessitando demais. E na hora que a moça abriu a porta, ele se apresentou como um assaltante. A mulher ficou desesperada, como todos nós ficaríamos desesperados. E qual não foi a surpresa dela quando ele pegou e falou: não, senhora, eu não sou um assaltante, eu sou um cara que eu peço licença para comer aqui dentro da tua casa para que não me vejam eu como mendigo pedindo comida na casa dos outros e vejam a minha situação de miséria que eu encontro. E aí a surpresa da dona de casa também, como a gente se engana também, né? Não só em tentar abrir a porta, né? Mas também de ficar pensando sobre os outros. Então, essas sequências de cenas elas foram se multiplicando e a porta foram sendo vista como também uma dificuldade das pessoas se escutarem, das pessoas também se sentirem interferidas na sua individualidade e que determinados diálogos não adiantavam, porque tem portas que não se abrem, mas também tem portas que se abrem totalmente e a gente não consegue mais ter o controle sobre a porta, né? E aí trabalhamos em cima de uma cena de uma gravidez indesejada, né? E quem que se assumia a responsabilidade por aquela gravidez indesejada, né? A mãe que não sabia de quem era esse filho, né? O pai dessa criança que não assumia a responsabilidade da paternidade e tentava se esquivar, né? E os avós também que se interferiam nessa situação familiar. Então, esse foi o contexto que, aos poucos, as cenas foram se desenvolvendo, as imagens foram desenvolvendo, e que a Valéria, muito bem, calmamente, muito criativamente, foi compondo e foi dando desenvolvimento a essa multiplicação de cenas e uma síntese que englobasse todos esses temas e toda essa abertura que nós tivemos aqui, né? Então, eu peço agora para a Miriam, nossa convidada, que também esteve aqui presente, também como participante, que ela traga o que te sensibilizou, o que ressoou, ou seja, o que você quiser falar, então aí, fica à vontade, Miriam. Olá, boa tarde. Foi muito bom poder participar com vocês desse psicodrama. O que ressoou mais que tudo, o que agora está, né? Eu estou escutando esse batimento da porta, né? A gente fez vários tipos de batimentos de porta. E como esse batimento pode ser um batimento cardíaco, porque depende do batimento que você está aguardando, esperando alguém, ou te pega de surpresa. Então, é isso, o inesperado, que pode ser esperado com vontade ou inesperado com nada de vontade que aconteça, né? Então, isso está reverberando um pouco em mim, de tantas vezes que eu abri a porta com muito entusiasmo e outras com pouquíssimo entusiasmo. Então, essas cenas me trouxeram isso. Aquilo de bater a porta um oficial de justiça fica, impacta, né? Ou alguma coisa de cobrança, né? Que você não está preparado para que aconteça. Ou uma visita que você não queria mesmo que viesse, porque isso te vai trazer outras consequências.
Mas tudo o que aconteceu em várias cenas, né, a gente viu quanto está presente a desconfiança, né, o medo, porque dentro do grupo a gente, né, percebeu uma pessoa que estava com bastante medo, desconfiança da vida, mas isso acontece, essa questão da porta de não ver provoca, às vezes de não querer escutar, porque de repente você pode escutar alguma coisa que pode te ajudar, mas aí você se fecha as portas, tranca, põe muitas fechaduras e depois você não consegue abrir, né? Isso que eu falei no final, que a gente vai se trancando, trancando, trancando e depois você mesmo se arma essa trampa, né? De não poder enfrentar. E aí, nessas outras cenas, eu vi aquela questão da incompreensão, né, do outro, como a desconfiança, a não escuta, que acabei de falar, e a responsabilidade. Foi uma questão bastante sentida, né? Essa questão até onde a nossa responsabilidade, isso enquanto a mãe, filho, criando, e como os nossos filhos, em uma da cena, pode até onde é a nossa responsabilidade quando o filho atinge uma certa idade que ele deveria segurar suas ondas, né? A gente fez o que pudimos fazer, né? Até eu ouvi isso nas minhas próprias histórias, mas foi bem rica, né? Eu acho que eu senti várias questões que todos com certeza vivenciamos, né? Então foi Liliane, muito, sim. o que eu achei interessante em cima disso do que você está falando foi a observação de uma pessoa que diz que o que está atrás da porta é um outro desconhecido, né? E um outro que a gente não sabe que vai acontecer e que muitas vezes, por a gente não saber, a gente teme. Então, a gente também muitas vezes faz do outro uma ameaça, né? E aí entra a questão do medo, né? E quando a gente pega e se fica com que o outro é uma ameaça, a gente fica só voltado para as nossas fantasias, né? Consequentemente, vai se fechando, né? E não consegue abrir portas que são necessárias, né? Então, isso me fez remeter muito à questão do risco que cada escolha representa, né? O que representa essa atitude, essa ação diante de uma porta ou um portal, né? E o quanto que as nossas narrativas correspondem às nossas ações, né? Porque às vezes a gente fica achando que a gente não tem nenhuma responsabilidade por medo da culpa, de se sentir culpado, de se sentir acusado, né? E muitas vezes não corre o risco de abrir as portas, né, e de descobrir um mundo maravilhoso, uma nova relação que se abre. Mas eu não queria filosofar muito aqui sem antes de dizer quem imaginou criar tudo isso e criar esse tema e como é que foi dirigir todo esse tema, porque foi um tema muito mobilizante, numa plateia muito mobilizada, todos participavam, falavam, praticamente, embora tivéssemos poucas pessoas na sala, praticamente todos entraram nas cenas, interferiram, falaram. Então, isso foi uma mobilização psicodramática muito bem realizada e dirigida pela Valéria. Então, Valéria, por favor, fala um pouquinho, senão a gente não para de falar. Obrigada. A situação da porta é interessante porque ela é uma escada para projeção, né? Porque, assim, quem está do lado... É uma escada para a fantasia, é uma escada para o imaginário. Foi isso que eu pensei. Porque quem atrás daquela porta, o que tem lá? Cada um imagina uma coisa diferente, né? E quando eu citei várias portas, eu até falei porta de geladeira, porta do carro, né? Tem muitas portas. Eu fiquei pensando nisso e vi que tem muitas portas. Eu acho que foi legal porque o jogo foi
acontecendo e tinha uma consigna, consigna pelo som que era batida na porta. E aí alguém se colocava do outro lado dessa porta. Alguém abria, alguém trazia uma cena. E isso fluiu muito bem, muito tranquilamente. As pessoas foram entrando, foram criando situações de intriga, foram criando situações de cobrança, é melhor não abrir a porta, é um oficial de justiça, o outro que quer ler a água, enfim, toda uma dinâmica, todo mundo que passa por essa porta, tanto quando você está do lado de dentro da porta, quanto quando você está do lado de fora da porta, né? Então, eu acho que foi uma escolha que já tinha essa porta para o imaginário, vamos dizer assim, né? Era um convite à imaginação. Então, foi isso, assim, apareceram medos, apareceu muito a situação das mães que protegem demais os filhos, e aí colaboram para que eles não se responsabilizem pelos próprios atos, né? E assim foi. Apareceram situações de medo de quem está do outro lado da porta, medo de sequestro, né? Que foram situações citadas também. E gostei muito, assim, quem está do outro lado, o outro, né? A relação com o outro. E a trocar de papel, hora você está do lado de dentro da porta, hora você está do lado de fora da porta. Acho que basicamente isso, não tem mais muito o que comentar. Então, hoje é dia 1º de julho de 2023. Agradeço a presença do João, foi o anfitrião de hoje, e da Miriam, que é nossa convidada da plateia. É isso. Então, obrigada a todos. Então, muito obrigado a todos, Obrigada, Miriam. tchau. Até a próxima semana com um novo tema e com um novo psicodrama público online de São Paulo. Tá bom? Parabéns. Obrigada.